Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Carlos e hoje, dia 17 de fevereiro de 2023, estamos iniciando mais uma reunião semanal da programação da operação. Nossa reunião é dividida em 3 blocos, né? Entre eles, teremos um intervalo de 5 minutos e após cada intervalo serão respondidas as perguntas enviadas exclusivamente pelo chat, que vocês têm aí o link em mãos. Vamos começar com as apresentações do primeiro bloco, onde serão abordadas questões relativas à previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. Então, vamos para a nossa primeira apresentação, que será sobre previsão meteorológica. Passo, então, a palavra para a Beatriz. Beatriz, com você. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Antônio Carlos. Eu vou compartilhar minha apresentação com vocês. Então, eu vou começar a falar primeiro dessa semana. No início dessa semana operativa, a área de estabilidade atuar aqui sobre as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte e provocaram pancadas de chuva, principalmente na Bacia do Rio Grande, no Tietê, no Paranaíba. Aqui no Norte, no Tocantins, Xingu, Tapajós e no Madeira, também ocorreram pancadas de chuva, mas foram de forma mais isolada. E o grande destaque dessa semana foi o avanço de uma frente fria pela região sul, hoje ela já está em Santa Catarina, e o avanço dessa frente fria, mais com a atuação do sistema de baixa pressão, que fica aqui no Paraguai, provocou muita chuva, totais elevados de precipitação aqui na incremental Itaipu. Com essa chuva de ontem para hoje, com essa chuvarada, a incremental Itaipu já passou a média histórica do mês de fevereiro, e a bacia do Rio Paranapanema também já ultrapassou a média histórica. Então, foi bastante chuva para lá. E é um destaque porque as bacias da região sul estavam vindo sempre com chuva abaixo da média. E aí teve essa reversão agora, essa semana. Em relação às temperaturas, elas ficaram estáveis essa semana em todas as capitais brasileiras, em relação à semana passada. A geração eólica do Nordeste também permaneceu estável, assim, em relação ao vento. A média, do vento a 10 metros de altura foi estável essa semana. E aí, para a semana que vem, a previsão é essa frente fria que está hoje na altura de Santa Catarina, ela avança hoje à noite, e amanhã ela deve chegar no litoral, entre o litoral de São Paulo e o litoral sul do Rio de Janeiro. E no avanço dessa frente fria, ela ainda provoca precipitação no Iguaçu, na incremental Itaipu, no Paranapanema e também aqui na calha principal do Paraná, onde a gente tem os maiores totais de precipitação. Depois essa frente fria fica atuando até domingo, aqui no litoral do Sudeste, aí estabilizando e provocando chuva no Tietê, no Grande, no Paranaíba, também estabiliza o interior do continente, então também provoca precipitação no Tocantins, no Xingu, no Tapajós, também no Madeira, também, o trecho boliviano da bacia do Rio Madeira, que é a área de maior drenagem para a bacia, também apresenta precipitação. E aí depois, a partir de segunda-feira, fica a atuação do sistema de baixa pressão aqui no litoral da região sul e no litoral de São Paulo, e aí mantendo essa condição de precipitação nas bacias do sul, do sudeste também, e no norte continua a condição de pancadas de chuva. E aí, aqui tem a previsão dos 3 modelos, utilizados no processo de previsão de vazão, e aí combinando esses modelos e retirando o viés deles, a gente tem esses totais de precipitação, no período 17 a 23, os maiores totais de precipitação previstos para o final da cascata do Iguaçu, para incrementar Itaipu, para o Paranapanema, para o Tietê, para a calha principal do Paraná, e também aqui para o final da cascata do Tocantins e para o Xingu, onde tem os maiores totais. E para o período seguinte, de 24 a 2 de março, esses totais diminuem, nas bacias do sul, do sudeste também, e os maiores totais ficam restritos aí para o Xingu e aí o trecho peruano do Madeira. E em relação às outras variáveis meteorológicas, a gente tem com essa configuração prevista para a semana que vem, as temperaturas em declínio na região sul,
por conta do avanço da frente fria agora bem no início da semana, depois tem a atuação da baixa pressão aqui no litoral, que deve formar uma nova frente fria ali no final da próxima semana. Então, com tudo isso, a região sul tem um refresco, né, porque ela vem com semanas com temperaturas bem elevadas, principalmente em Porto Alegre, né, que até pelo Instituto Nacional de Meteorologia foi considerada uma onda de calor lá, né, no Rio Grande do Sul. Então, tem um refresco essa semana. Aqui no Rio de Janeiro, a gente também tem um leve refresco, né? As temperaturas caem agora no início da semana, principalmente domingo e segunda, mas a partir de terça-feira volta a subir de novo. Então, a gente tem esse leve declínio que sai desse patamar de 40 graus, que a gente está hoje, e aí passa para domingo 31, aí depois já volta para casa dos 35 ao longo da semana. Então, por isso que a gente deixou o Rio nesse suave declínio, o Sul, como eu já falei, todo em declínio, e as demais capitais brasileiras, temperatura estável. A geração eólica do Nordeste também segue estável, a solar no Nordeste também estável, nos parques de Minas Gerais também a gente espera estabilidade. Agora, nos parques de São Paulo, a gente colocou em declínio por causa dessa cobertura de nebulosidade, né, dada pela frente, depois pela baixa pressão, isso que a gente colocou em declínio. Tá? Então, eram esses destaques que eu precisava mostrar para vocês. Obrigada pela atenção e fico à disposição para qualquer dúvida. E devolvo a palavra para o Antônio Carlos. Muito obrigado, viu, Beatriz? É espetacular esse compartilhamento de conhecimento e muitíssimo obrigado. Vamos agora para a nossa segunda apresentação, e que será sobre previsão hidrológica. E eu convido o Arthur para poder compartilhar um pouco a respeito do assunto. Arthur. Muito obrigado, Antônio Carlos. Uma boa tarde a todos. Então, vou dar início à apresentação sobre previsão hidrológica para essa revisão 3 do PMO de fevereiro. Começando com a previsão de precipitação para o horizonte de 18 até o dia 3 de março. Conforme comentado pela Beatriz, a gente tem quantitativos significativos na região sudeste, boa parte do horizonte acima de 5 milímetros e com alguns episódios acima de 10 milímetros, tanto no Grande quanto no Paranaíba, no Paraná e também no Paranapanema. O reflexo disso é um indicativo na previsão de ENA diária com um aumento até meados da próxima semana, seguido de uma leve recessão, mas a gente pode observar que vem acima da média de longo termo. Com isso, a previsão mensal fica em 106% da MLT, isso representa o 36º maior do histórico de 93 anos. Dando um zoom na bacia do Rio Grande, apesar da previsão de precipitação, como a gente já vem observando condições acima da média de longo termo, a expectativa é de uma redução da energia natural afluente, mesmo assim vai ficar acima da média, com expectativa de redução mais acentuada durante essa semana e a próxima, e uma manutenção da energia natural afluente na semana a partir do dia 25 de fevereiro. A previsão mensal fica em 135% da MLT, isso caracteriza o 17º maior do histórico de 93 anos. Na bacia do Rio Paranaíba, a expectativa também é de uma leve redução da energia natural afluente com uma resposta às chuvas aqui na segunda semana, mas de maneira geral é uma redução da energia natural afluente. A previsão mensal fica em 76% da MLT e isso representa o 31º menor do histórico de 93 anos para o mês de fevereiro. Já para o Paranapanema, conforme bem destacado pela Beatriz, já vem sendo observado uma condição melhor de precipitação e uma perspectiva de aumento também nessa chuva, então a energia natural afluente vai responder a isso, com aumento até o final da próxima semana e depois segue por uma recessão. Então a gente já vem observando aqui valores acima da média de longo termo. A expectativa da previsão mensal é ficar em 119% da MLT para o mês de fevereiro, o que indica o 27º maior no histórico de 93 anos. Já para a bacia do Rio Paraná, a gente também tem essa expectativa de aumento na próxima semana, seguido de redução na segunda semana prevista. A previsão mensal em termos de energia natural afluente fica em 117% da média de longo termo, o que representa o 26º maior do histórico de 93 anos. Olhando aqui para o Iguaçu e Uruguai, né, na região sul, a gente observa quantitativos mais significativos no Iguaçu nos dias 17 e 18 e entre os dias 20 e 22 de fevereiro. No Uruguai, a gente também tem uma chuva mais significativa nos dias 17 e 18 e também nos dias 21 e 22.
Com isso, em termos de energia natural afluente, a gente vem observando aqui um comportamento de queda para o subsistema sul, e a expectativa agora é de aumento bem expressivo, inclusive ultrapassando a média de longo termo até o final da próxima semana operativa e depois volta a entrar em recessão, mas ainda assim acima da média. A previsão mensal agora fica em 94% da MLT, o que indica o 42º maior do histórico de 93 anos. O Iguaçu, então, a expectativa é de um aumento bem significativo nos próximos dias e na próxima semana, seguido de uma redução. Com isso, a previsão mensal fica em 117% de MLT, representando o 29º maior do histórico de 93 anos. Para a bacia do Rio Uruguai, a expectativa também é de uma ascensão bem significativa nessa semana e na próxima, na energia natural afluente, e seguido de recessão bem próximo da média aqui na segunda semana prevista. Com isso, a previsão mensal fica em 76% da MLT, representando o 46º menor do histórico. Agora, olhando aqui a chuva nas bacias do Rio São Francisco e Tocantins, São Francisco tem alguns episódios aqui que passam 10 milímetros, mas em boa parte fica com chuva entre 5 e 10. Já no Tocantins, a gente tem principalmente aqui entre os dias 18 e 21 chuvas mais significativas na precipitação por conjunto e acima de 5 milímetros em todo o horizonte. A expectativa do Nordeste agora é ter um comportamento mais de queda na energia natural afluente. A gente já vem observando valores aqui acima da média, agora tende a ficar abaixo, e com isso a previsão mensal fica em 94% da MLT, representando o 39º menor do histórico de 93 anos para o mês de fevereiro. Aqui um acompanhamento dos postos do trecho médio do Rio São Francisco. A gente pode observar que, de maneira geral, os postos agora estão apresentando um comportamento de recessão. A afluência na usina de Sobradinho, que é essa linha cinza, ainda não começou a responder tão abruptamente igual a gente observa nos postos, mas a gente está com essa expectativa de redução. Olhando só para a bacia do Rio São Francisco, a expectativa é de redução da energia natural afluente, a previsão mensal é de 97% da MLT, representando o 42º menor do histórico. Já para o subsistema norte, a expectativa é de um aumento da energia natural afluente, aqui passando da média de longo termo, com uma previsão mensal em 106% da MLT, representando o 38º maior do histórico de 93 anos, em termos de energia natural afluente. A bacia do Rio Tocantins, então, tem uma expectativa de aumento principalmente na próxima semana e segue em estabilidade na segunda semana prevista. Com isso, a previsão mensal fica em 85% da MLT, representando o 37º menor do histórico de 93 anos. Aqui, uma visão da previsão hidrológica para a próxima semana. A gente observa que, com previsão acima de 120% da MLT, a gente tem aqui o Atumã, Curuaúna, Jari, Araguari, o Xingu e também a calha principal do Paraná, Grande, Tietê, Paranapanema e Iguaçu. E com previsão entre 80% e 120% da MLT, a gente tem destaques aqui do Madeira, do Tapajós, do Tocantins, do São Francisco, o Doce, Itabapoana, Paraíba do Sul e a Bacia do Rio Uruguai. Aqui, vendo as previsões mensais para o PMO e as revisões, a gente vê que para o subsistema Sudeste, a previsão não teve muita variabilidade, variando aqui entre 109% e 106% da média de longo termo, agora na REV 3, ficando como o 36º maior do histórico em termos de energia natural afluente para o mês de fevereiro. Para o Nordeste, a gente começou no PMO com 100%, manteve esse valor na revisão 1, e teve uma queda nas revisões 2 e 3, agora ficando em 94% da MLT, representando o 39º menor do histórico. Para a região sul, a gente pode observar que já teve grande variabilidade na previsão, e com isso, agora na revisão 3, a gente ficou com 94% da MLT de ENA sendo prevista para o mês de fevereiro, representando o 42º maior. Já para o norte, a gente observa que a cada revisão foi tendo um decréscimo da previsão, fechando agora em 106% da MLT, de energia natural afluente, o que representa o 38º maior do histórico.
Aqui, dando um zoom na previsão mensal e as aberturas de cenários para o mês de março, a gente observa que para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste não teve muita variabilidade na previsão semanal e as aberturas de cenário também ficou bem próxima, né, com a parte inferior em 68%, o superior em 151% e o valor esperado em 97%. Já para o subsistema Sul, a gente observou bastante variabilidade na previsão durante as semanas e as revisões do PMO, e também nas aberturas. Agora, nessa revisão 3, as aberturas variando entre 41% e 200% da MLT. Para a região Nordeste também não teve grande variabilidade, e as aberturas estão agora na revisão 3 levemente abaixo, variando entre 33% e 190% da MLT. Para o Norte, a gente chegou a observar alguma variabilidade, ficando com valores observados abaixo do que estavam sendo previstos, e uma abertura também relativamente abaixo, agora na revisão 3 variando entre 69% e 143% MLT para o mês de março. Tratando dos armazenamentos, a gente observa aqui para os subsistemas que, de maneira geral, é somente o Sul que está praticamente andando de lado e os outros vêm apresentando uma recuperação dos armazenamentos. Agora, falando de reservatórios de grande representatividade no SIM, a gente observa Furnas andando de lado, mantendo mais ou menos o patamar aqui de 94,1% da energia armazenada, e os demais reservatórios com um aumento da energia armazenada. Com isso, eu encerro minha apresentação e fico à disposição para eventuais dúvidas. Devolvo a palavra para você, Antônio Carlos. Obrigado. Muito obrigado, Arthur, pela apresentação. Vamos agora para a nossa terceira apresentação e última, né, do nosso bloco, que será feita por Leonardo Tristão, né? O assunto é sobre operação hidráulica. Leonardo. Boa tarde a todos. Vou seguir aqui com a operação hidráulica. Eu peço desculpas que a gente teve um pequeno probleminha aqui. Então, Leonardo Tristão, falando um pouquinho da operação hidráulica, de como é que foi essa semana. Essa semana a gente tem, vou começar mostrando o que a gente tem de sala da ANA em funcionamento, né? Então, temos a sala de acompanhamento da bacia do Rio Tocantins, temos a sala de acompanhamento da bacia do Rio São Francisco, temos a sala de crise da cheia do Rio Doce, temos as salas de acompanhamento da bacia do Paraíba do Sul, do Rio Paraíba do Sul, temos a sala de acompanhamento da bacia do Rio Paranapanema, e por fim temos a sala de crise da região Sul, que essa semana a gente teve no dia 16 de fevereiro, tivemos a última sala. Aqui é um pouquinho do resumo. Então, só para lembrar a importância do subsistema Sul, ele é principalmente dividido ali pela bacia do Rio Iguaçu, que corresponde a 47% de toda a energia armazenada no subsistema. Dentro da bacia do Iguaçu, a gente tem um reservatório de Foz do Areia, GB Munhoz, que corresponde a 30% de toda a energia armazenada na bacia do Rio Iguaçu, e outro destaque é o reservatório de Salto Santiago, que corresponde a 17% de toda a EAR armazenada, né? Já na bacia do Rio Uruguai, a gente corresponde a 28% do subsistema Sul, com destaque para o reservatório de Barra Grande, Machadinho e Passo Fundo. Barra Grande com 15%, Passo Fundo com 9% e Machadinho com 4%. Aqui do lado esquerdo, no canto superior esquerdo, a gente tem a evolução dos armazenamentos das principais bacias do subsistema Sul. Na cor azul, lá em cima, a gente tem a bacia do Iguaçu, quase perto dos 100% da sua energia armazenada máxima, né? Também muito próximo ali, acima de 95%, a gente tem a bacia do Rio Capivari. Já na coloração cinza, a gente tem a bacia do Rio Uruguai, ali um pouquinho abaixo dos 86%, e diferente dos demais, a gente tem a bacia do Jacuí, que mostra que atualmente está com 47% da energia armazenada máximo na bacia, bem diferente dos demais bacias do subsistema, né? Isso confere ao subsistema Sul 86% da EAR máxima, tá? Verificada ontem para o mês de fevereiro. Aqui embaixo a gente tem também a simulação
a simulação tanto para a bacia do Iguaçu quanto do Uruguai, que o ONS faz. Essa simulação vai com horizonte até o final do mês, até o dia 28 de fevereiro. Então, para a bacia do Iguaçu, tanto Foz do Areia, o reservatório de Foz do Areia, Foz do Areia, GB Munhoz, quanto o reservatório de Salto Santiago, devem manter esse armazenamento, né? Então não devem ficar muito diferente dos 100% do volume útil do reservatório. Essa é a expectativa. Já para a bacia do Uruguai, na outra figura, do outro lado, à direita, temos o reservatório de Barra Grande na cor amarela. A projeção é que ele também feche o mês com 100% do seu VU. Já para o reservatório de Passo Fundo, ele anda de lado, ele deve ficar ali em torno de 79%, sem grande acumulação. Por sua vez, o Machadinho, por uma solicitação do agente, ele está sendo deplecionado para manutenção do reservatório. Então, ele é o único que segue sem acumulação, fechando com previsão de fechamento em 24,5% do seu volume útil. Seguindo aqui com a agenda, né, das salas de reuniões, a do Doce, a última aconteceu no dia 9 de fevereiro, a próxima é no dia 2 de março. Do Paranapanema, a última ocorreu dia 26/1, a próxima acontece na semana que vem, no dia 23 de fevereiro. São Francisco, a última sala foi dia 7 de fevereiro, a próxima é dia 7 de março. O Sul, a última sala aconteceu ontem, dia 16/2, a próxima vai ser no dia 22 de março. E Tocantins, por sua vez, 25 de janeiro foi a última sala, e a próxima sala de acompanhamento é no dia 28 de fevereiro. Essa semana a gente também teve a atualização do Plano Anual de Prevenção de Cheias, o ciclo 22/23, e também do relatório de regras. Saiu uma carta do ONS no dia 14, dando ciência dessa informação, né? E esse relatório já foi publicado no Sintegre, pode ser encontrado lá na programação de operação, no campo de operação hidráulica. Lá embaixo vocês podem procurar pelo histórico do produto, que aí vocês podem encontrar e ter acesso a todas as informações do relatório do PAPC, tanto e do relatório de regras. Além disso, também foi realizada uma revisão do volume de espera. Isso aconteceu no dia 15, foi para a bacia do Rio Paraná. Então, essa revisão também já se encontra publicada lá no Sintegre, no mesmo campo da operação hidráulica, lá em histórico de produtos, revisão dos volumes de espera, vocês vão encontrar mais informações. Era isso, Antônio Carlos, eu devolvo a palavra e fico à disposição para eventuais dúvidas. Muitíssimo obrigado, Leonardo. Vamos agora, nesse momento, fazer um intervalo de 5 minutos. Quando retornarmos, iremos responder a bateria de perguntas, né, se tiver alguma, no nosso chat que vocês enviaram durante as apresentações. E daí, em seguida, vamos dar sequência ao nosso segundo bloco. Até já. Boa tarde, estamos de volta para o nosso segundo bloco, né, de apresentações. Até o momento, não tivemos aí nenhum questionamento no nosso canal, né, no nosso chat. Então, não temos perguntas para responder. Vamos passar, então, para as apresentações do segundo bloco, onde serão abordadas, né, questões relativas à previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal, previsão de carga para o PMO, a revisão semanal, resultados do PMO e intervenções energéticas relevantes. Então, para a primeira apresentação, que será sobre a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal, convido aqui Danilo para poder compartilhar um pouco sobre o assunto. Danilo, o tempo é seu. Muito obrigado, boa tarde a todos. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Começando mais uma apresentação da carga diária, começando aqui pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Uma semana bem tranquila, sem maiores sustos. A carga variou ali nos períodos mais críticos, os horários de MMGD e de carga de demanda máxima, mas a previsão veio muito bem ajustada ao longo da semana. Nós tivemos 1,41% de desvio médio no PDP,
2,14 no prévio carga de 100, 93% dos desvios vieram abaixo de 3% no PDP, 73% no prévio carga de 100. No Sul, é uma carga que varia bastante. Essa semana aí nós tivemos entrada de frente fria. Nós tentamos ali estabilizar um pouco a carga nessa entrada de frente fria, mas a carga caiu bastante. Principalmente, esse desvio aí ocorreu principalmente porque os modelos não conseguiram pegar muito essa queda, devido a carga, a temperatura cai, mas ela continua ainda muito alta, né? Então, é meio complicado esses momentos. Nós tivemos aí 3,99% de desvio médio no PDP, 5,32% no prévio carga de 100, 46% dos desvios abaixo de 3% no PDP, 36% no prévio carga de 100. No Nordeste, uma semana bem tranquila, a carga veio bem estável, sem rampa ascendente ou descendente, todos os dias ali no mesmo patamar ali, basicamente. Nós tivemos um bom resultado para o Nordeste essa semana, 2,16% de desvio médio. O prévio carga de 100 teve 3,81%. O PDP teve 74% dos desvios abaixo de 3%. E o prévio carga de 100, 38%. No Norte, também uma carga bem estável ao longo da semana. Nós tivemos aí uma semana bem tranquila para o Norte, 1,97% de desvio médio no PDP, um excelente resultado aí para termos de Norte. A carga muito baixa, né? Então tende a ter desvios maiores. O prévio carga de 100 teve 4,28% de desvio médio, 82% dos desvios do PDP vieram abaixo de 3% e 21% do prévio carga de 100. E o SIM, basicamente guiado aí pelos resultados do subsistema Sudeste Centro-Oeste, que é grande parte da carga do SIM, já que não tivemos maiores problemas no subsistema Sudeste, o SIM veio muito bem ajustado ao longo da semana. Nós tivemos 1,19% de desvio médio no PDP, 1,97% de desvio médio no prévio carga de 100, 97% dos desvios abaixo de 3% no PDP, 75% no prévio carga de 100. Bem, é isso que eu tinha que compartilhar. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. Muito obrigado, Danilo. Convido agora a Marcela, né, que fará a apresentação sobre a previsão de carga para o PMO. Marcela. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a tela. Acredito que vocês já estejam vendo. Então, a gente segue falando ainda, né, de previsão de carga, né, de acompanhamento da carga, com base agora em horizonte semanal. E a gente fala em relação aos estudos que foram realizados há pouco, referentes à terceira revisão semanal do PMO de fevereiro. Em termos gerais, a gente fala sobre as premissas econômicas, os indicadores de confiança, né, divulgados pela FGV recentemente, essas são informações de janeiro, elas destacam que os grandes setores, né, da economia, eles sofreram recuo, né, eles passaram por um período de recuo, com destaque aí para comércio e serviços, que tiveram quedas de 4,4 e 2,7 pontos, respectivamente. O índice da confiança da indústria também se manteve relativamente estável, ao recuar apenas 0,2 pontos em janeiro, lembrando que ele atingiu um nível de 93,1, e é o pior desde agosto de 2020, quando atingiu 88,7 pontos. Em termos gerais, nas avaliações sobre a situação atual, também, segundo a FGV,
há uma percepção, nesse momento, de enfraquecimento da demanda, né? De novo enfraquecimento da demanda, que se reflete no aumento do nível dos estoques. Em termos dos destaques meteorológicos e também das premissas que foram consideradas para a elaboração das previsões de carga das semanas à frente, para o subsistema sul, para a próxima semana são esperadas reduções de temperaturas nas 3 capitais. A partir de segunda-feira, a região vai ter uma atuação de um sistema de baixa pressão, que aí vai dar origem a uma nova frente fria, ocasionando nebulosidade e precipitação. Já para o subsistema sudeste e centro-oeste, a próxima semana ela sinaliza para a gente, indica para a gente condições de estabilidade de uma forma geral, em relação ao comportamento observado na semana em curso, exceto para o Rio de Janeiro, que há expectativa de uma suave redução das temperaturas, como a Beatriz ressaltou na apresentação. O destaque fica aí para o final de semana, que são os primeiros dias da semana operativa prevista, sábado e domingo, que vai ter uma frente fria avançando pelo litoral de São Paulo e pelo sul do estado do Rio de Janeiro. Essa frente fria vai ocasionar nebulosidade, precipitação e um suave declínio de temperaturas. Mas a partir de segunda-feira, as temperaturas elas já voltam a elevar e volta a predominar aquela condição que a gente vem observando aí nas últimas semanas, né, de pancadas de chuva no período da tarde, em pontos isolados. Quando a gente fala aí de reduções de temperatura, né, desses suaves declínios que estão sendo previstos para a próxima semana, como o Danilo ressaltou, assim, as temperaturas elas tendem a declinar um pouquinho, mas elas ainda vão se manter em patamares muito elevados. Para os subsistemas Nordeste e Norte, a previsão é de que sigam com condições de estabilidade em relação ao comportamento observado na semana atual. Então, com as temperaturas bastante elevadas e também com ocorrência de pancadas de chuva durante o período. Bem, aqui seguindo para o acompanhamento da carga, nós temos graficamente representados para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste a previsão inicial, feita na revisão 0, né, do PMO de fevereiro, que indicava para a gente um valor de 41.427 megawatts médios. Nós temos também as 3 primeiras semanas operativas do mês verificadas, com as respectivas taxas de desvio em relação às previsões elaboradas para essas semanas. A semana em curso, que é a 3ª semana operativa do mês, ela indica para a gente uma variação em relação à previsão de 1,9%, então fechando um pouquinho acima daquilo que nós estimávamos para essa semana no estudo da revisão passada. Esse comportamento também continua influenciado pelas elevadas temperaturas que vêm sendo registradas nesse subsistema, nas capitais desse subsistema. Para as próximas semanas, nós fizemos revisão de 1,9% em relação às projeções anteriores, muito em função do que vem acontecendo nas últimas semanas, né, com a carga bastante elevada, levando em consideração que aqui na 4ª semana a gente tem os efeitos relacionados também aos dias de carnaval. Então, contextualizando essas informações das semanas verificadas e mais a revisão das semanas do horizonte de previsão, nós temos uma nova expectativa de fechamento do mês, com um valor sinalizando para a gente uma variação de 2,9% em relação à nossa previsão inicial. Passando para o subsistema sul, nós temos as mesmas referências relacionadas no gráfico anterior. Olhando aqui para a semana em curso, ela está fechando um valor inferior à nossa projeção em 2,3%. Nós tínhamos expectativa de um valor um pouquinho maior, mas em função da ocorrência de precipitação, por conta da passagem de uma frente fria também durante a semana operativa vigente, a carga respondeu de uma forma negativa, mas ainda se manteve em patamares bastante elevados e com valor, inclusive, superior ao verificado na semana anterior. Para a próxima semana, nós fizemos um ajuste de 2,7% em relação, uma redução de 2,7% em relação à projeção da semana anterior, mas muito em função da expectativa que nós temos de redução de temperatura nas 3 capitais dessa região.
Para a quinta semana, nós mantivemos o valor da revisão passada e, por isso, essa variação nula indicada aqui nessa barra. Então, essas informações relacionadas às semanas verificadas e mais as considerações para as semanas do horizonte de previsão sinalizam hoje para a gente um fechamento do mês com um valor de quase 14 mil megawatts médios, com uma variação de 4,6% em relação à nossa projeção inicial. Passando para o subsistema norte, a semana em curso, embora tenha apresentado um valor superior ao registrado, né, ao observado nas 2 primeiras semanas do mês, ele ficou aí com uma variação de 3,4% em relação à nossa projeção. Esse comportamento aqui dessa semana a gente associa também não só as temperaturas que vêm ocorrendo, não diferente das temperaturas registradas nas semanas anteriores, mas sim a movimentação, né, ao fluxo turístico na região em função do carnaval. Para a próxima semana, nós fizemos um ajuste também em 3,4%, né, em relação à previsão que havia sido considerada para essa semana na revisão 2 de fevereiro, e essa mesma revisão nós projetamos também para a quinta semana, né? Fizemos um ajuste também de 3,4%. Com isso, hoje, a nossa estimativa de fechamento do mês é de um valor superior em 1,8% à previsão inicial. Para o subsistema norte, tanto a segunda semana operativa do mês quanto a terceira semana, que é a semana em curso, elas vêm se comportando bastante ajustadas às nossas previsões, né, com desvios aí em torno de 1%. Em função desse comportamento, nós não fizemos nenhum ajuste em relação às previsões realizadas anteriormente para as semanas 4 e 5, dado que as premissas elas se mantêm em relação àquelas consideradas no estudo anterior. E com essas informações também nós temos uma nova expectativa de fechamento do mês em curso, com um valor inferior à nossa projeção inicial em 2,1%. Mas esse comportamento aqui a gente associa também ao movimento dessa primeira semana do mês e da segunda também, que foram semanas que tiveram com um nível bem mais baixo daquele que nós esperávamos no PMO. Parece que esse ritmo, o ritmo esperado no PMO, né, considerado no PMO inicial, ele vem acontecendo já aqui a partir da terceira semana operativa do mês. Para o Sistema Interligado Nacional, a semana em curso está fechando com um valor de 1,3% em relação à nossa projeção. Essa semana, assim como as 2 primeiras semanas do mês, os desvios eles ficam bastante ajustados, né, bastante pequenos em relação às nossas projeções, mas isso porque um subsistema acabou compensando o outro, né, como nós vimos anteriormente. E para a quarta e quinta semanas operativas do mês, nós fizemos também pequenos ajustes em termos de SIM, né, algo próximo aí a 1,5%, muito em função do que nós vimos anteriormente para cada um dos subsistemas. E com isso, a expectativa de fechamento do mês é de um valor de 75.099 megawatts médios, um valor que fica superior em 2,6% à nossa projeção inicial, que era de 73.221 megawatts médios. Então, essas eram as informações relacionadas à previsão semanal de carga, ao acompanhamento semanal de carga. Eu volto a palavra a você, Antônio Carlos, e agradeço a atenção de todos. Boa tarde. Marcela, nosso muito obrigado, né, sobre o assunto que você acabou de apresentar. E vamos agora para mais 2 apresentações em sequência, que será apresentada aí por João Pedro. Né? Ele fará uma apresentação sobre os resultados, né, do PMO e logo em seguida falará um pouco, né, sobre as intervenções energéticas relevantes. João Pedro, pode assumir. Boa tarde, Antônio Carlos. Vou compartilhar aqui minha tela. Acredito que vocês estejam vendo. Boa tarde a todas e todos. Hoje eu vou apresentar aqui os resultados
da revisão 3 do PMO de fevereiro de 2023 para a semana operativa, que se inicia no dia 18 de fevereiro e se encerra no dia 24 de fevereiro de 2023. Inicialmente, nós trazemos como pontos de destaque os despachos da ANEEL considerados no estudo. E essa semana nós tivemos a publicação do despacho número 426, que revogou as outorgas da CarPowership para a implantação das UTEs CARQUEI 13, CARQUEI 19, PorSud 1 e PorSud 2. E com isso, essas usinas foram retiradas do DEC por horizonte de estudo dessa revisão. Começando a apresentar os principais resultados dessa revisão, nós temos os CMOs resultantes do estudo para os 4 subsistemas. E como nas últimas semanas, nós podemos ver que os CMOs obtidos foram nulos e ficaram equalizados em todos os subsistemas para todos os patamares de carga, sem que houvesse o atingimento de qualquer limite de intercâmbio. Em seguida, nós trazemos o comando de despacho de geração térmica pelo modelo DECOMP, em sua totalidade por inflexibilidade, declarada pelos agentes na cor azul, sem que haja despacho por restrição elétrica ou por ordem de mérito, como mostra a tabela. Para o SIM, temos um despacho previsto de 3.941 megawatts médios para a primeira semana operativa, distribuídos entre as regiões da seguinte forma: 2.518 megawatts médios para o Sudeste Centro-Oeste, 761 para o Sul, 4 para a região Nordeste, 658 para a região Norte. Lembrando que esse despacho comandado pelo DECOMP ele é meramente indicativo, porque o despacho por ordem de mérito ele é indicado pelo modelo D100 na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos as usinas AGNL, que devem ser comandadas por antecedência de 2 meses. E nesse estudo, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 22/4 a 28/4, pelo modelo DECOMP. E para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim não foi observada a indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as usinas AGNL de Santa Cruz, Luiz R. Melo e Porto Sergipe, visto que esse benefício GNL foi nulo e inferior ao CVU para todas essas usinas. Agora, os resultados relacionados às energias armazenadas nos subsistemas. Nesses 4 gráficos, as linhas mais escuras indicam os valores considerados para essa revisão 3 de fevereiro, enquanto os valores mais claros indicam os valores considerados nas revisões passadas. Começando pelo Sudeste Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, que parte de 74,6 no início da semana operativa e tem expectativa de praticamente manutenção desse armazenamento, devendo atingir, no final de fevereiro, 73,1%. Para o segundo mês de março de 2023, nós trabalhamos com cenários, e o limite inferior desses cenários indica energia armazenada de 76,9%, enquanto o limite superior indica um armazenamento de 88,4%. O valor esperado desses cenários indica energia armazenada de 80,4% para o Sudeste Centro-Oeste, ao final de março. Para o subsistema Sul, à direita, nós temos a expectativa de estabilidade iniciando a semana operativa com 85,4% de energia armazenada, chegando a 86,4% no final de fevereiro. Para o segundo mês, nós temos uma dispersão um pouco maior nos cenários, variando entre 65,3% e 92,2%, com o valor esperado de 85,5%. Na parte de baixo, à esquerda, para o subsistema Nordeste, a expectativa de depressionamento. Nós partimos de 81,7% no início dessa primeira semana operativa do estudo, com a expectativa de atingir 76% ao final de fevereiro. Já para março, o valor esperado de energia armazenada na região Nordeste é de 88,5%, podendo variar entre 81,5% no cenário mais pessimista e 92,4% no cenário mais otimista. Para o subsistema Norte, a semana operativa se inicia com 92,2% de energia armazenada e há uma tendência de queda para a primeira semana e então repressionamento, devendo chegar a 72,5% ao final de fevereiro. Já para março, os cenários indicam elevado armazenamento com um valor esperado de 100%, podendo variar entre 99,8% e 100% na região Norte ao final do referido mês. Agora, com relação à importação de energia, nós recebemos a oferta de importação pelo Uruguai, pela comercializadora BTG Pactual. A oferta foi dividida em 6 blocos, chegando ao total de 250 megawatts médios para todos os patamares de carga. O CVU de cada bloco pode ser visto na tabela apresentada nesse slide, variando entre R$ 529 e R$ 2.570 por megawatt-hora. Na linha inferior da tabela, nós trazemos ainda a informação da variação verificada entre a oferta recebida para essa semana e a da semana passada. Para a importação vinda da Argentina, nós não recebemos ofertas para a próxima semana operativa. Lembrando apenas que essas ofertas que nós recebemos não são consideradas nas simulações energéticas.
Bom, passados os resultados da revisão 3 do PMO de fevereiro de 2023, nós vamos agora às intervenções energéticas relevantes. O nosso critério de relevância seleciona entre as intervenções em que as unidades geradoras alteram limites sistêmicos ou sejam realizadas em UGs de grande porte. Com isso, para o período entre 18 e 24 do 2, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos a manutenção das máquinas 4, 5 e 6 da HE Ilha Solteira para os dias 23 e 24 de fevereiro. Nós temos também a reforma geral e modernização da UG 13 de Jupiá para o período compreendido entre 23 de fevereiro e 13 de dezembro de 2023. Na UHE Taquaruçu, temos a manutenção da UG 2 para o dia 24 do 2. Ainda no subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos a manutenção na UG 1 de São Simão entre os dias 18 e 19 de fevereiro. E passando para o subsistema Sul, nós temos manutenção na unidade 5 de Salto Osório no dia 18 do 2. Para os subsistemas Norte e Nordeste, nós não temos intervenções relevantes sobre o critério que eu mencionei anteriormente. Finalmente, nós trazemos alguns avisos adicionais sobre o calendário do PMO de março. A gente aproveita para lembrar que as apresentações relacionadas ao PMO de março de 2023 serão realizadas nos dias 23 e 24 de fevereiro, e em virtude da semana do feriado de Carnaval, nós já fizemos a abertura do estudo do PMO de março no EPMO. E o prazo final para o recebimento de informações é o dia 22 do 2, que é a quarta-feira de cinzas, às 14 horas. Com isso, eu chego ao fim da minha apresentação de hoje, agradeço a todos pela atenção e devolvo a palavra ao Antônio Carlos. Fico também à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido. Muito obrigado. Obrigado, João Pedro, pelas apresentações. Vamos agora fazer um intervalo de 5 minutos. Quando retornarmos, iremos responder a segunda bateria de perguntas e, na sequência, daremos seguimento às apresentações do terceiro bloco. Até lá, pessoal. Boa tarde mais uma vez. Estamos de volta com a reunião semanal da programação da operação. Antes de iniciar as apresentações do terceiro bloco, vamos responder algumas perguntas recebidas pelo chat. Então, vamos aqui dar uma olhada, vamos na sequência. Temos a pergunta aqui feita por Caroline Trentini, da Gold Comercialização. Boa tarde, o link que direcionava ao tableau de consulta e intervenção não está mais disponível no local em que sempre esteve no Sinteg. Gostaria de saber se houve alguma mudança de local ou se o produto foi descontinuado. Se foi descontinuado, como fazemos para obter acesso às informações que antes eram disponibilizadas ali? Obrigado. Caroline, a orientação que nós temos é que você, no próprio site, ingresse lá na central do relacionamento com os agentes, relatando o questionamento e, de repente, informando a ausência desse caminho que você conhecia. E, através desse questionamento, você deverá ter o retorno de como obter o que você já tinha antes ou alguma explicação do porquê de você não estar conseguindo encontrar mais este item. Tá ok? Vamos à próxima pergunta aqui, feita por Natália Biondo. Prezados, boa tarde. A atualização do PAPC do cenário normal para o cenário seco vai ser atualizada no New Wave, além do horizonte conjuntural? Obrigado. Luana, ela está conosco ou devemos aguardar um pouco mais para a gente poder abordar isso? Acho que Luana não entrou na nossa conversa. Vamos deixar, então, esse questionamento, Natália, para a gente poder abordar isso no outro bloco. Tá? Outra pergunta aqui, feita por Mônica Zambelli, da CPFL Geração. Prezados, se teremos temperaturas mais amenas nas próximas semanas, com um cenário macroeconômico adverso, a que podemos atribuir a elevação da projeção e carga já divulgada para fevereiro, março e abril em relação ao PEM? Qual foi o fator determinante para a subida de carga nos meses à frente? Para responder essa pergunta, estamos com Márcia, que ela irá abordar esta questão. Márcia, é com você. Boa tarde. Oi, Mônica. Na realidade, quando nós fechamos essa previsão de carga, a gente
tinha aí a expectativa de suave declínio, né, na próxima semana, né, ou seja, as temperaturas, apesar desse suave declínio, elas ainda estariam altas, né? Então nós fizemos essas projeções baseadas nessa informação, e para o mês de março nós consultamos a área de meteorologia e nos foi informado que seria temperaturas, né, no sudeste e sul, temperaturas na média ou acima da média, ou seja, temperaturas quentes no mês. Então, nós fizemos essa projeção baseada aí numa expectativa de temperaturas dentro daquilo que é esperado, tá? Agora, quando você fala por conta de questões econômicas, o que acontece é o seguinte: se você pegar esse mês de fevereiro, né, substituir aí os dias, né, de carnaval por dias comuns, você vai ter uma carga bem elevada, né, no mês de fevereiro. Então, em função do que a gente está verificando em fevereiro, você faz essa projeção do jeito que a economia está hoje, né? Ou seja, se você tem temperatura alta, o que a gente percebeu agora em fevereiro, é que os aparelhos de refrigeração, eles vão ser acionados e a carga vai subir. Então, nós não fizemos nada mais, assim, olha, uma grande expectativa de crescimento econômico, nada disso. Nós fizemos essa projeção baseada no que nós estamos percebendo aqui no mês de fevereiro e o que foi previsto em termos de temperatura aí para março, ok? Muito obrigado, Márcia. Vamos para uma outra questão feita por Paulo Sérgio Pereira Júnior. Caros, boa tarde. Sobre a carga mensal do PEM, a previsão de carga mostrava o mês de março com um valor 519 megawatts, menor do que, do que a carga, de fevereiro. Comportamento típico de quando o carnaval acontece nesse mês, março, Porém, a última revisão de carga mostra um março até maior que fevereiro. A que se deve esse aumento de carga de março, A que se deve esse aumento de carga de março? Na previsão inicial, houve a consideração de que o carnaval seria inteiramente em fevereiro. Então, Paulo Sérgio, da Simple Energy Comercialização, fez essa pergunta. E, mais uma vez, Márcia, é com você. Na realidade, quando a gente tem realmente o carnaval, ele ocorre em fevereiro, mas se você olhar em todo o histórico, você tem ali, tem muito assim, houve uma mudança muito grande, dentro desse período, que a gente pega no histórico. E aí, quando a gente faz essa previsão, você faz baseada numa sazonalidade histórica, e que o mês de janeiro e fevereiro ele já foi muito influenciado ali pelo previsto lá no PMO, normalmente os 2 primeiros meses aí dessa carga, do planejamento, você já considera ali na hora da sazonalidade a parte ali, a previsão que você tinha lá em dezembro, para PMO de janeiro e de março, as projeções. Então, assim, nós tínhamos aí uma previsão realmente, mas é muito pequeno isso, quando você coloca em termos de sazonalidade, e de mensal, essa diferença que você está apontando aí entre fevereiro e março, ela é muito pequena, elas estão praticamente, se você olhar, são praticamente os mesmos valores aí, de um mês para o outro. Realmente, pode acontecer, e a gente, quando fez essa abertura, fez baseada numa sazonalidade histórica, você faz uma média aí ao longo do tempo. Realmente, eu não, agora, quando você foi falar, eu falei, mas tá, então, realmente é uma abertura que a gente faz, utilizando aí uma média histórica, e normalmente a gente olha se vai ter o carnaval, se não tem, onde é que está o carnaval. Mas olhando aqui, realmente ele teve ali uma redução, a carga de março ela foi ligeiramente menor do que a carga de fevereiro. O que pode acontecer também, por exemplo, agora em janeiro, nós tivemos a expectativa para janeiro, ela foi totalmente quebrada porque nós tivemos 2 semanas com temperaturas muito amenas aí no início do ano, o que não aconteceu em fevereiro. Fevereiro nós tivemos temperaturas aí bastante elevadas ao longo do mês. E se você tiver um março
com temperaturas, que é um mês aí meio de transição, você tem temperaturas aí mais altas também, mas você pode ter um março mais ameno, você até pode ter uma carga um pouco menos, mais baixa, né, do que o que aconteceu agora em fevereiro. Mas o que a gente espera é que as temperaturas, nesse momento, elas sejam elevadas aí no mês de março, sim, tá? Márcia, muito obrigado por responder mais uma pergunta. Temos um outro questionamento aqui que foi feito por Lúcio Sunano, do Santander Geração. Prezados, boa tarde. Podemos explicar o motivo do aumento de 1,5 gigawatts da carga do New Wave? Obrigado. Lúcio, no nosso intervalo, nós conversamos aqui e essa pergunta ela precisa vir com mais detalhes, né? Sobre onde que está esse aumento de 1,5 gigawatt, né? Em que horizonte, que caso, para a gente poder aqui entender um pouco melhor. Então, você precisa fornecer mais detalhes na pergunta para que nós possamos identificar, né? Sobre aonde se encontra esse aumento, né? De fato que você está apontando. E aí a gente pode abordar essa sua questão no outro bloco, né? Ao final do terceiro bloco. Ok? Então, temos mais uma pergunta aqui, que foi feita por Yolanda, mas estamos, né, em busca de esclarecimentos a respeito e vamos deixar para poder abordar essa questão ao final do terceiro bloco. Okay? Então, vamos agora iniciar, né, as apresentações do terceiro bloco, onde serão abordadas aí os assuntos sobre limites elétricos e principais intervenções elétricas e a política operativa. Então, para conversarmos sobre o primeiro tópico, eu convido o Felipe, que fará a apresentação aí sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Felipe, é com você. Obrigado, Antônio. Boa tarde a todos que estão na apresentação assistindo, né? Vou compartilhar a apresentação, pessoal. Bom, começando agora esse terceiro bloco, vamos falar um pouco aí sobre os limites elétricos com impactos na programação. As principais intervenções para as restrições eletroenergéticas, né? São as intervenções aí que possuem um impacto mais relevante, né, nos intercâmbios entre os diversos subsistemas aí do SIM. A gente vai falar agora sobre o disjuntor 704 da subestação Serra da Mesa 2, uma intervenção com início às 8 horas do dia 11/2, sábado, até às 8 horas do dia 19/2, domingo. E o motivo dessa intervenção é uma substituição dos 3 polos do disjuntor. E para que o sistema suporte contingências com falha de disjuntor na subestação Serra da Mesa 2, deverão ser adotadas as seguintes restrições. Deverá ser limitado o fluxo FNS em 3.800 MW, que é o fluxo da região norte para a região sudeste. Deverá ser limitado o fluxo FNS em até 7.000 MW, que é o fluxo da região nordeste para a região sudeste. E, por último, para essa intervenção, deverá ser limitado a NC em até 11.000 MW, que é o fluxo da região sudeste e centro-oeste. Esse elemento para a região sudeste e centro-oeste. A próxima intervenção é a linha de 500 kV, Governador Valadares 6, Mutum, de 0 às 6 do dia 24/2 até o dia 26/2 do domingo. E o motivo dessa intervenção é uma adequação do barramento de transferência da fase de reserva do reator de linha do terminal de Mutum. Então, para que o sistema apresente desempenho dinâmico adequado, deverão ser adotadas as seguintes restrições durante toda a realização dessa intervenção. O fluxo FNS deverá ser limitado até 5.500 MW. O fluxo FNS deverá ser limitado até 3.200 MW. E o recebimento pela região sudeste e centro-oeste limitado até 10.000 MW. Vamos falar agora sobre a intervenção na linha de 765 kV, a linha Itabirá-Tijuco Preto, circuito 3. De 7 horas e 30 do dia 15/2 até as 16h30 do dia 10/3. E o motivo dessa intervenção é o retrofit do sistema de proteção, controle e supervisão da linha. Então, deverão ser adotadas as seguintes restrições para suportar a perda dos circuitos remanescentes.
deverão ser reduzidos em 2.500 megawatts nos limites globais de RCE, que é o recebimento pela região Sudeste, e reduzir 500 megawatts dos limites globais de RSul, recebimento pela região Sul. A próxima intervenção é a linha de 500 kV Peixe 2, Serra da Mesa 2, de 8 horas às 14 horas do dia 19/2. E o motivo da intervenção é a substituição de componentes internos da bobina de bloqueio na subestação. Para que o sistema suporte contingências simples e duplas no trecho Grupo e Serra da Mesa e contingências externas à interligação Norte-Sudeste, deverão ser adotadas as seguintes instruções: limitar o FNS em até 2.500 megawatts, limitar o intercâmbio FNS em até 5.500 megawatts. Próxima intervenção, uma intervenção no Complexo do Maneira, né, para desligamento, né, da ilha de filtros 40 de 500 kV, que vai ser executada das 9 às 10h30 do dia 19/2, próximo domingo. O motivo dessa intervenção é uma regulagem e ajuste dos contatos de seccionador e corte de vegetação. Para que o sistema apresente um desempenho adequado em caso de perda de filtros da ilha 50, deverão ser programados e respeitadas as seguintes instruções. A transferência através dos bipolos de madeira, né, os bipolos 1 e 2, deverá ser limitada em até 2.100 megawatts, e a transferência pelas conversoras back-to-back limitada em até 250 megawatts. Por último, né, a intervenção na barra 3 de 500 kV da usina de Itaipu, 60 Hz, das 7 horas do dia 23/2, quinta-feira, até 17 horas do dia 24/2, sexta-feira. E o motivo dessa intervenção é apenas uma manutenção preventiva bienal. Para o sistema suporte à perda da barra da usina de Itaipu, deverá ser limitada a geração de Itaipu, né, 60 Hz, até 6.300 megawatts. Bom, Antônio, acho que era isso, tá? Vou cancelar aqui a apresentação e te devolvo a palavra, tá bem? Muito obrigado, fico à disposição para eventuais dúvidas que possam aparecer. Tá contigo, Antônio. Felipe, muito obrigado pela apresentação. Passo agora a palavra para Rodrigo, que fará a apresentação sobre a política operativa. Rodrigo. Perfeito, boa tarde a todos. Compartilhar aqui a tela. Bom, nós vamos falar agora sobre a política operativa, da semana do dia 11 ao dia 17 de fevereiro, abordando aí o acompanhamento do DCEM na programação diária. Nesse primeiro slide, a gente traz uma análise gráfica comparativa entre os valores de ICMO dos modelos DCEM e DECOMP, e analisando esses gráficos, a gente pode perceber que os valores de ICMO são nulos em ambos os modelos, em todos os subsistemas e em todos os patamares. A seguir é apresentado um gráfico georreferenciado do CMO por barra, durante uma meia hora, do dia 17. A gente destaca-se que nesse gráfico apenas 30% do total de barras do SIM são mostradas. Então, para 0 horas e 30 minutos, a gente verifica CMOs equalizados em todos os subsistemas, e como ponto de destaque, a gente observa valores mais elevados no Nordeste, devido ao limite da linha de 230 kV, Catu-Governador Mangabeira. Nesse slide, é possível verificar os valores de CMO por barra nos 4 subsistemas, também para o dia 17. E de forma a dispor estatisticamente todos os valores de CMO por barra, a gente utiliza aqui os gráficos de caixa, ou os box plots. A gente pode observar que em todos os subsistemas os valores de CMO eles não apresentam dispersão, e também não apresentam outliers, com exceção ali da região Nordeste, em que verificam-se nos 2 primeiros patamares semi-horários outliers superiores e inferiores, devido ao limite do fluxo na linha Catu-Governador Mangabeira. Nos próximos 4 slides serão apresentados um comparativo, né, entre o despacho de geração hidráulica e térmica entre o DCEM e o PDP. Iniciando pelo subsistema Sudeste-Centro-Oeste, a gente pode observar que na geração hidráulica foram necessários ajustes no PDP para a compatibilização da política operativa, para o fechamento do balanço do SIM, ajustes de Unit Commitment hidráulico e também pelo rateio de investimento turbinável. Para a geração térmica, as diferenças verificadas elas se devem a inflexibilidades declaradas para as usinas de Termorio e Cubatão. No subsistema Sul, a gente observa desvios de geração hidráulica devido à necessidade de ajustes no PDP
para a compatibilização da diretriz da política operativa e também para o rateio de investimentos. Com relação à geração térmica, os desvios se devem ao fato de que, ao longo da semana, houve declaração de inflexibilidade das usinas do complexo J. Lacerda, A2 e C. Para o subsistema Nordeste, os desvios entre o DCEM e o PDP para geração hidráulica, eles se devem à política operativa, para controle, né, da bacia do Rio São Francisco, e também para o rateio de divertimento turbinável. E para as térmicas, essas variações ocorrem devido à declaração de inflexibilidade das usinas térmicas de Vale do Açu e Termo Bahia. Finalizando aqui a comparação dos resultados entre o DCEM e o PDP com o subsistema Norte, a gente pode observar desvios justificados pelos ajustes de Unit Commitment hidráulico e rateio de divertimento turbinável para geração hidráulica. E com relação à geração térmica, a gente verifica a diferença devido à declaração de inflexibilidade para a usina térmica de Mauá 3. Nesse slide são apresentados os resultados referentes à geração térmica média semanal e a titulação de cada megawatt despachado. Nessa semana a gente teve um total de aproximadamente 4,3 gigawatts médios de geração térmica, sendo que o despacho por inflexibilidade representa aí 100% dessa geração térmica. Com relação ao intercâmbio internacional, a gente pode observar que houve exportação comercial de energia por usinas hidrelétricas com energia vertida turbinável, e essa exportação ela ocorreu em todos os dias da semana operativa, tanto aí para a Argentina quanto para o Uruguai. Nesses próximos slides, a gente vai exibir um conjunto de gráficos que mostram as médias semi-horárias do balanço entre carga e geração por subsistema ao longo da semana operativa. Então, a gente pode observar para o subsistema Sudeste Centro-Oeste que a gente tem um perfil de importação líquida em todos os patamares de carga, e o principal responsável pela modulação para atendimento da carga foi a geração hidráulica. No subsistema Sul, também houve importação de energia em todos os patamares, a modulação da geração feita pela geração hidráulica, né, conforme o perfil da carga. A gente também verifica ali na importação, né, que houve exportação de energia comercial, já comentada, né, EVT, tanto para a Argentina quanto como para o Uruguai. Para o subsistema Nordeste, a gente observa a utilização do recurso da bacia do Rio São Francisco para controle do nível e também para atendimento da carga, respeitando as restrições hidráulicas e elétricas. No subsistema Norte, por sua vez, a gente verifica que ele foi exportador de energia em todos os patamares de carga, sendo que as disponibilidades energéticas foram exploradas em todos os períodos de carga, conforme a possibilidade de alocação desse recurso. Nesse slide a gente ilustra um balanço médio semanal da programação. Aqui a gente traz alguns destaques, como a carga média do SIM, que foi de 76,4 gigawatts médios, que representa um aumento de 1,8 gigawatts médios com relação à semana anterior. A gente verifica também uma geração eólica de 8,8 gigawatts médios na região Nordeste, que não representa uma mudança significativa aos valores observados na última semana. Verificamos também o subsistema Sul com perfil importador de energia, com um montante de aproximadamente 7,5 gigawatts médios. A exportação comercial de AVT com a Argentina, de aproximadamente 1,5 gigawatts médios, e com o Uruguai, de 485 megawatts médios. Observa-se também a exportação dos bipolos do Madeira, em torno de 3,9 gigawatts médios, e dos bipolos do Xingu, em 7,8 gigawatts. Por fim, como último destaque, a gente traz a geração de Itaipu, de aproximadamente 7,2 gigawatts médios, que representa um aumento de 500 megawatts médios em relação à semana anterior. E para finalizar a nossa apresentação, a gente traz alguns destaques sobre a política operativa para a próxima semana, que consiste do dia 18 e 24 de fevereiro. Então, para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, a operação hidráulica vai visar a recuperação dos armazenamentos no Paranaíba, a exploração dos recursos nas bacias do Rio Grande, Tietê, Paranapanema e Paraná,
conforme a possibilidade de alocação na carga. Para o subsistema sul, a geração hidráulica reduzida para a manutenção das defluências mínimas nas bacias do Jacuí, as bacias do Iguaçu e do Uruguai com geração para controle de nível e coordenação de cascata. Para o subsistema nordeste, a continuidade da exploração dos recursos de geração, avaliando-se os limites de transmissão e alocação na carga. Destacamos também que essa bacia se encontra no controle de cheia e convertimentos. E, por fim, no subsistema norte, a exploração da geração, avaliando os limites de transmissão e operação para controle de cheia nas usinas do Xingu e do Tocantins, com exceção da Serra da Mesa, Canabrava e São Salvador. Então, esses foram os principais destaques da política operativa para essa semana. Eu agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra para você, Antônio. Obrigado. Rodrigo, nosso muito obrigado pela apresentação. Agora faremos um intervalo de 5 minutos e, quando retornarmos, vamos responder aí as perguntas que ficaram pendentes. Até lá, pessoal. Boa tarde, mais uma vez. Estamos de volta com a reunião semanal da programação da operação, para respondermos a última bateria de perguntas recebidas pelo chat. A partir desse momento, o envio de perguntas pelo chat está encerrado, né? Então, as perguntas que chegarem depois serão respondidas posteriormente pela área responsável e também outros questionamentos, né? Também podem ser enviados para o Fale Conosco no site do ONS, pela Central de Relacionamento com os Agentes. Então, vamos lá para as perguntas remanescentes que temos aqui para apresentar com vocês. A Natália, né, Biondo, né, da Enercore Comercialização, enviou a seguinte pergunta, né? Prezados, boa tarde. A atualização do PAPC do cenário normal para o cenário seco vai ser atualizado no New Wave, além do horizonte conjuntural? Obrigada. Natália, veja só, essa questão, né, a área responsável pelo New Wave, ela não participa dessa nossa reunião, de modo que é interessante você entrar na central de relacionamento com os agentes, né, enviar esse questionamento, né, através desse canal, para que esse questionamento chegue à gerência responsável e assim você possa ter a resposta, né. Nesse momento, nós, inclusive, corremos aqui atrás de representantes dessa área para poder entrar aqui, né, de forma mais ágil, né, na nossa reunião e poder esclarecer isso, mas, infelizmente, não foi possível. Então, fica aí o nosso pedido, né, para que possamos te atender, para que você entre na central de relacionamento com os agentes e possa inserir essa pergunta lá e assim você obter a resposta da gerência responsável. O Luciano Sunano fez uma pergunta, mas ele prontamente, depois que Márcia respondeu 2 perguntas acerca do assunto, ele ficou satisfeito, então ele pediu, não precisava mais detalhar, porque a pergunta dele já foi respondida. Temos uma pergunta aqui da Yolanda Maria Silva, né, da Aliança Geração de Energia e Geração, né? Então ela pergunta o seguinte: prezados, boa tarde, gostaria de saber se há algum documento, né, com o valor da energia vertida turbinável por hora. Obrigada. Então, o Arthur, ele apurou, né, sobre esse assunto e eu passo para você, Arthur. Obrigado, Antônio Carlos. Eu fiz um alinhamento aqui com a gerência de apuração da operação para verificar essa informação e me foi passado que esses dados horários eles podem ser obtidos em 2 locais no site público do ONS. No portal de dados abertos ou também no menu de resultados da operação. E na parte de resultados da operação, é só acessar a parte de energia vertida turbinável e os dados horários eles ficam disponíveis na aba de reservatório detalhado ali no painel que está disponível na página. Arthur, muito obrigado, né, por responder esse questionamento. Vamos para nossa última pergunta da tarde, né? Então, Paulo Eduardo Plana Júnior, né, da Esfera Energia Comercialização, ele perguntou o seguinte: boa tarde, na bacia do Paraíba Sul, o tempo de viagem entre Santa Branca e Funil é de 84 horas, mas o tempo limite para a fórmula comum de propagação é de 72 horas. Como é feito, né, o cálculo da propagação
pelo tempo de viagem entre esses dois postos? É utilizada alguma outra metodologia ou fazem uma extrapolação para esta exceção? Então, mais uma vez, o Arthur, ele que está mais ligado a este assunto, né, pode aí conversar um pouco sobre essa tua pergunta, Paulo. É com você, Arthur. Obrigado pela pergunta, Paulo. Eu queria que talvez um melhor detalhamento dessa pergunta, porque a princípio o tipo de propagação que a gente usa ali no Paraíba do Sul, que é a simples cefasagem, ele não tem limitação de tempo de viagem, então a gente pode usar para qualquer tempo de viagem disponível, desde que a gente tenha uma vazão de entrada para o período necessário para fazer essa propagação. Então, se puder detalhar melhor como que foi identificada essa limitação do processo, eu peço que encaminhe para a gente pela central de relacionamentos, que a gente faz uma avaliação e responde com mais certeza o que foi levantado agora. Obrigado, Arthur. Concluída, então, concluímos agora, né, a última bateria de perguntas e respostas e iremos encerrar nossa reunião semanal da programação da operação. Esperamos todos na nossa próxima reunião, que será na sexta-feira, no dia 3 de março. Em nome de toda a equipe do ONS, agradeço a participação de todos envolvidos e desejo a todos uma boa tarde e um ótimo final de semana e carnaval que está aí batendo a nossa porta. Muito obrigado e até breve.